Graça e paz, meus irmãos. Abramos a palavra do Senhor na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. Nós leremos, eu lerei, na verdade, os irmãos acompanhem, do verso 14 até o verso 21. 1 Coríntios, capítulo 4, do verso 14 até o verso 21. Meus irmãos, o tema do sermão esta noite é corrija seus irmãos no amor de Cristo. Leiamos a palavra assim. Não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais, pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus, como por toda parte ensino em cada igreja. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco. Mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser. E então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Porque o reino de Deus consiste não em palavra, mas em poder. Que preferis? Irei a vós outros com vara ou com amor e espírito de mansidão? Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor soberano Pai, nesse momento colocamos mais uma vez o nosso coração diante de Ti e pedimos pela Tua misericórdia, pedimos pela Tua graça, pedimos que o Teu Santo Espírito nos ilumine e nos faça entender a Tua palavra, para que a gente possa aplicá-la, Senhor Deus, fielmente em nossos corações, a fim de seguir a Ti, Senhor Deus, conforme a Tua vontade. Pedimos que o Senhor nos dê clareza na exposição e que o Seu nome seja glorificado, Senhor Deus, tanto naqueles, Senhor Deus, que exporá a Tua palavra, quanto naqueles que irão ouvir. Que o Seu nome seja glorificado. Assim, nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, você já foi corrigido? Talvez sim, né? Já foi corrigido na frente das pessoas? Como que é essa sensação? Não é muito agradável, né? Aqui, certamente, nós temos uma última parte, últimas palavras de Paulo, para entrar numa outra seção do livro de Coríntios. Paulo escreve então esta carta aos Coríntios e ele vai tentar corrigir vários erros, várias coisas que estavam acontecendo na igreja, e ele vai estar fazendo várias admoestações para os irmãos da igreja de Corinto. E aqui nós temos a parte que é a transição, ele está terminando um assunto. E o assunto principal, né, que começa ali na metade do capítulo 1, é o assunto das divisões dentro da igreja. A falta de consideração que alguns irmãos estavam tendo uns para com os outros, o orgulho que existia ali, às vezes a maneira como alguns se achavam sábios e como entendiam e usavam a visão do mundo dentro da igreja, e eles achavam que estavam corretos, e esta falta de amor, às vezes um apreço elevado por alguns líderes, e então divisões dentro da igreja. E então Paulo, ele vai trazer o seu próprio exemplo
nos versos ali do 6 até o verso 13, mostrando ali o quanto que ele é uma pessoa pacificadora, o quanto que ele é uma pessoa capaz de abençoar aqueles que o estão amaldiçoando, de mostrar Cristo nas aflições, nas perseguições. E é exatamente isso que o apóstolo quer que os coríntios façam. Ele quer que eles façam isso. Então ele age de uma maneira a admoestá-los. Paulo os repreende, até mesmo usa a ironia em duas ocasiões ali, entre esses versos 6 até o verso 13. E então, nesta parte aqui, no verso 14 a 21, Paulo ele vai dizer o motivo, o objetivo daquela correção. E ele vai mostrar ali o quanto é importante aquele que corrige e aquele que está sendo corrigido encontrar o amor de Cristo. Isso é difícil, viu? É bem difícil. Talvez você já tenha passado por essa situação de ser corrigido e não ver tanto o amor de Cristo naquele que está te corrigindo. Às vezes, talvez você se enquadrou na posição de ter que corrigir alguém. E talvez você não conseguiu ser e mostrar o amor de Cristo na correção. Então, é por isso que esse texto é muito importante para nós. Porque em algum momento Deus vai te colocar nessas duas situações. Como você vai reagir? De maneira que glorifique ao Senhor. Então, depois da ironia severa dos versículos anteriores, Paulo mostra então o propósito da repreensão. E ele vai dizer, veja lá o verso 14: não vos escrevo estas coisas para vos envergonhar. Pelo contrário, para vos admoestar como a filhos meus amados. Estas coisas podem então se referir a tudo aquilo que nós estávamos falando. De tudo aquilo que Paulo já estava falando, dos problemas de divisão da igreja de Corinto. E a vergonha aqui, embora ele não furte as oportunidades de tratar assuntos vergonhosos, né, como nós iremos entrar no capítulo 5, e também até mesmo no assunto da Santa Ceia, Paulo vai usar essa palavra, vergonha, para demonstrar como aquela situação que os ricos estavam comendo a ceia do Senhor primeiro e os pobres estavam ali apenas olhando, como aquela situação era vergonhosa, né? Então, Paulo ele vai dizer que essas situações são vergonhosas, mas Paulo não tem a intenção de atacar a pessoa dos coríntios. Paulo quer atacar a situação. A situação é vergonhosa e ele precisa de atacar o problema. Talvez essa seja uma das nossas dificuldades, né? Atacar o problema e não a pessoa. Atacar a situação desagradável. Identificá-la, diagnosticá-la e ser duro com essa situação e não necessariamente com a pessoa. Apesar de que, até porque a pessoa deve ser ganha pela repreensão. Não adianta você corrigir e então a pessoa se afastar. Então, esse é o grande desafio de Paulo aqui, viu, meus irmãos? E Paulo vai tentar mostrar, vai mostrar alguns recursos, né, para provar de que ele não está atacando as pessoas em si. Então, ele usa essa palavra admoestar, né? Essa palavra no grego, ela tem a ideia de descrever uma transformação, ou seja, o alvo dessa palavra é transformar e restaurar, né? Ou seja, Paulo não quer humilhar, Paulo quer exercer um cuidado pastoral de modo que aqueles que estão sendo corrigidos sejam restaurados. Isso é importante. É interessante essa palavra. Em uma vertente do aconselhamento bíblico, nós temos ali o aconselhamento bíblico notético. E essa é a palavra que aparece aqui, no admoestar. Admoestar ali no grego é notetel, ou seja, é noutético. O que significa assim, noutético?
seria ali a junção de duas palavras. Então, a primeira palavra, ela tem a ver com a mente, né? Então, ou seja, a pessoa que está sendo aconselhada nesta vertente, ou seja, neste princípio, admoestada, tem o alvo de o quê? De mudar a mente. Eu quero atacar aquilo que está afrontando, né, o pressuposto que está dando fonte para as ações da pessoa. Ou seja, eu vou atacar aquilo que está na mente. E então, buscando o quê? A restauração. Buscando a mudança. Né? Então, ele vai mostrar, então, no verso 25, no verso 15, que a motivação para essa repreensão, ela é paternal. Veja então o verso 15. Porque ainda que tivesseis milhares de preceptores em Cristo, não teríeis, contudo, muitos pais. Pois eu, pelo Evangelho, vos gerei em Cristo Jesus. Então, meus irmãos, essa palavra preceptor, no grego, ela dá origem a uma palavra que nós temos em português, muito conhecida, inclusive. É a palavra pedagogo. Preceptor aqui é o pedagogo. Só que a imagem do pedagogo naquela época não era uma imagem muito agradável, viu, meus irmãos? O pedagogo, naquela época, era um escravo, às vezes um escravo, que tinha a função de guiar as criancinhas dos seus senhores no alfabeto e em algumas situações morais, né, enquanto eles eram crianças. Só que quando a gente vai analisar essa função, né, dessas pessoas naquela época, a gente vê que eles eram retratados, principalmente quando a gente vai ver os vasos ali, gregos, né? Eles eram retratados sempre com a imagem da vara. Eles estavam com o caniço na mão. Então, muitos vão dizer que essas pessoas eram odiadas pelas crianças. Eles não gostavam dos pedagogos. Os pedagogos eram duros, eram severos e, por vezes, até estúpidos com as crianças. Por quê? Porque eles não tinham nenhum vínculo amoroso com as crianças. Era diferentemente da família, do pai, da mãe, que, obviamente, corrigia as crianças, mas não tinha aquela ideia severa, né? Porque eles amavam os seus filhos, amavam as suas crianças. E é exatamente isso que Paulo está colocando isso. Está colocando isso aqui. Ele está brincando com essas duas imagens. Veja, eu não sou esse tipo de preceptor. E veja que ele usa de uma maneira exagerada. Ele vai usar, ainda que tivesses milhares, né? Ou seja, ele está sendo aqui, ele está usando de um exagero. Milhares de preceptores, né? Imagine, pensando nessa definição que eu dei sobre o pedagogo, imagine milhares de gente ali, ó, com a vara na mão, é uma coisa estranha, né? Então, provavelmente Paulo quer suavizar esta repreensão que ele acabou de dar. Eu não estou usando aqui como os preceptores. Eu sou o Pai. Veja isso. Eu, o quê? Pelo Evangelho vos gerei. Isso é algo extremamente importante. Paulo ainda vai usar esta ideia de gerar pessoas pelo Evangelho em outras cartas. Por exemplo, em Filemão, ele vai dizer: meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Né? E aos Tessalonicenses, ele usa esse conceito também. E sabei, ainda que de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Então, Paulo, ele sempre demonstra este afeto como pai, né? Então, o amor verdadeiro, meus irmãos, ele corrige. Este é o primeiro ponto que nós devemos observar. Paulo deixa claro que a sua intenção não é humilhar os coríntios, e sim admoestá-los, mas admoestá-los como a filhos amados. A nossa tendência é pensar que o amor significa não confrontar, muitas vezes.
Entretanto, na perspectiva bíblica, o amor verdadeiro não ignora o pecado. Ele busca a restauração do pecador. Portanto, nós não estamos aqui dizendo que uma igreja saudável é uma igreja que não existe correção. Não, pelo contrário. A correção, por vezes, ela é saudável. Nesses termos aqui que Paulo está mostrando. Mostrando o quê? Uma correção visando a restauração e imbuída de amor paternal, um amor familiar. Então, Deus age dessa mesma forma conosco, meus irmãos. Ele nos corrige porque Ele nos ama. Não é isso que está lá em Hebreus 12. Cristo repreende aqueles que amam. Está lá em Apocalipse 3. E o mesmo princípio aparece em Provérbios. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Provérbios 27, 5. Então, como você reage quando é corrigido? Você recebe a exortação como um ato de amor ou sempre como uma ofensa? Existe alguma área em que Deus esteja usando pessoas para, de fato, confrontá-lo, para admoestá-lo? Veja, observe mesmo se tais pessoas que às vezes estão ao seu redor tentando corrigi-lo, tem mesmo essa intenção amorosa. Porque estas pessoas querem que você cresça. Você seja uma pessoa capaz de glorificar a Deus ainda mais em seus relacionamentos, em sua postura, em seus planos, em suas conversas. Isso é algo extraordinário e maravilhoso que nós temos entre a Igreja de Cristo. É uma das coisas maravilhosas que nós temos. Devemos então confrontar o pecado sem destruir as pessoas. Paulo distingue então o comportamento pecaminoso da identidade ali dos coríntios, ou seja, ele não está apontando para a pessoa deles em si. Paulo quer corrigi-los, mas não quer insultar a pessoa deles em si. Ele reprova as suas atitudes, mas continua os chamando de filhos amados. Filhos meus amados. Isso é algo importante para termos em vista. Devemos ter esta noção amorosa, afetuosa, familiar, quando corrigimos um irmão. Isso é algo, é um princípio de amor, né? Pense comigo, né? A Bíblia fala que nós não devemos dever a ninguém, a não ser o amor. Já parou para analisar isso? Olha, eu não sei você, mas eu não gosto de ficar devendo para as pessoas. Mas nesse texto, diz que nós sempre vamos dever. Imagina a situação. Parece que essa é a intenção mesmo. Que se existe algo para te incomodar diariamente, que seja amar o seu irmão. Amar o seu irmão. Portanto, Paulo no versículo 16 mostra ali o objetivo da repreensão. Veja lá o verso 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Essa palavra sejais no grego, ela tem a ideia de um processo contínuo, ou seja, é uma maturidade cristã que está sendo demonstrada ali. Paulo não está dizendo que você vai chegar na maturidade assim de forma instantânea. É um processo, né? Ela é desenvolvida à medida que você absorve a palavra de Deus e também que você acompanha o povo de Deus, que você está diariamente junto com pessoas piedosas, pessoas às vezes mais experientes, e essas pessoas vão te ajudar a crescer espiritualmente. Então, essa ideia de um processo contínuo, né? Paulo, então, repete esta mesma exortação em várias cartas. Temos ali em Filipenses 3, ele vai dizer, irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Em 1 Tessalonicenses 1:6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. 1 Coríntios
no capítulo 11, vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em Gálatas, capítulo 4, vai dizer: sede qual eu sou. O pedido, então, de Paulo era para que eles o imitassem, mas talvez você esteja pensando assim: isso não é um pedido meio orgulhoso do apóstolo Paulo? Meio egocêntrico? Ser, então, como o apóstolo Paulo? Paulo, então, ali não está se entrando ali em uma contradição? O que seria isso? Olha, se você observar este pedido, à luz desse contexto aqui, você vai descobrir que imitar Paulo não é uma coisa muito simples não, viu? Não é nada fácil. Imitar o apóstolo Paulo aqui implica em ser uma pessoa desonrada pela sociedade, humilhada por confessar a Cristo, é ser uma pessoa humilde, é ser uma pessoa submissa ao irmão, é ser uma pessoa que deve reconhecer que tudo o que tem vem, na verdade, de Deus e não de si mesmo. Deve se considerar nada mais como uma pessoa que nada mais é do que um trabalhador, humilde. Lembra lá início do capítulo 4? Quando Paulo coloca a si mesmo como um remador de galé. Lembra dessa figura? Uma pessoa que está lá embaixo no navio, no escuro, na umidade, trabalhando de forma exaustiva. É isso que ele está querendo dizer. Imitar a ele nesse sentido. E isso implica, então, servir e amar o irmão. Todo cristão está, então, imitando alguém. Quem você está imitando? Você está imitando alguém. Ninguém vive sem modelos. A questão é quem você está imitando. Muitos são motivados a viverem nos moldes dos artistas de nossa época, dos influenciadores, atletas, celebridades. Paulo nos ensina a procurar os melhores modelos, os modelos que refletem a Cristo, os modelos que refletem a humildade, a misericórdia e principalmente uma vida moldada pelo Evangelho. A vida de Paulo, por vezes, era conturbada porque ele pregava o Evangelho, porque ele vivia o Evangelho e isso custava caro na sociedade. Naquela sociedade custava muito caro. Quem mais influencia a maneira como você pensa? A maneira como você vem agindo? Quem está moldando os seus valores? Quem molda a sua visão de sucesso? A sua visão de glória? Será que é as Escrituras? Será que tem sido uma pessoa que mostra ser um modelo de Cristo? Ou que é uma pessoa totalmente voltada para a sociedade ou o mundo? Isso é algo importante para observarmos, especialmente nessa carta. Porque nós sabemos que os coríntios estavam usando a visão do mundo para analisar os seus irmãos, para analisar os seus líderes e para avaliar e trazer critérios para a vida eclesiástica. Eles estavam usando a visão do mundo e não a visão de Cristo. É isso que você tem feito? Entre os seus irmãos, na sua família? Nós somos tentados, meus irmãos. Nós somos tentados a pensar como o mundo pensa. Quando nós estamos ali no trabalho, quando estamos ali ao redor dos nossos colegas ali na faculdade, quando estamos ali, por vezes, no trânsito, você pensa como eles? Ou você pensa como o Senhor Jesus? Como os santos mesmo, os santos, o santo povo de Deus. Então, no verso 17, Paulo mostra então um auxílio. Olha só, ele não só mostra que o seu objetivo da correção é o crescimento, é a restauração. E que ele não quer ser comparado com uma pessoa severa que não tem nenhum afeto.
mas ele dá um auxílio para a igreja. Ele concede um auxílio para que aquela repreensão ela seja absorvida. E que auxílio é esse? Veja lá o verso 17. Por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Timóteo os lembrará dos caminhos. Esta afirmação, ela não significa que eles esqueceram o que Paulo disse ou o que Paulo fazia, mas é que Timóteo viveria no meio deles de uma maneira que, quando os coríntios olhassem para Timóteo, era como se eles estivessem olhando para o próprio Paulo. Isso é algo significativo, meus irmãos. Ei, preste atenção aqui. Será que você está nessa condição? Vivendo em sua família, vivendo aqui entre nós, de uma maneira que mostre tanto a Cristo que as pessoas vão dizer, nossa, isso que você faz é o que o apóstolo Paulo disse lá na carta tal, que Jesus falou assim, assim. Porque é exatamente isso que está acontecendo aqui, no verso 17. Timóteo não é chamado para ensinar uma coisa nova. Paulo não está dizendo, eu mandei Timóteo aí porque eu acho que vocês estão em dúvida com algumas questões teológicas. E aí, então, aí ele vai ter que dar uma série de cursos sobre teologia, e aí sim vocês vão entender. Não. Ele não está falando disso aqui. Ele está falando, ele vai ensinar os meus caminhos. Ele está falando de vivência. Vivência. Ele vai fazer vocês relembrar como é que eu vivia. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Veja isso. Que recurso é esse para nós? O recurso do acompanhamento espiritual. Paulo está dizendo, não está apenas repreendendo, não está mostrando apenas o objetivo da repreensão, não está apenas mostrando o afeto que tem para com aqueles que estão sendo repreendidos, mas também está dando um recurso de ser acompanhado por uma outra pessoa. Por vezes nós falhamos nisso. Às vezes encontramos erros nas pessoas. E aí nós identificamos e fazemos uma listinha, assim, sabe? A gente guarda uma listinha com os erros das pessoas. E aí em algum momento a gente expõe essa listinha para alguém. E aí a gente esquece que é nossa responsabilidade acompanhá-las. É nossa responsabilidade também falar com elas. Mostrar o amor de Cristo, ser uma ponte para a edificação das mesmas. É isso que Paulo está dizendo aqui. Você está ajudando alguém no crescimento, sendo um recurso, sendo um modelo para ajudar o seu irmão que está com dificuldades. Quem é que tem a liberdade para te exortar? Você é uma pessoa que se deixa ser exortada? Quem acompanha a sua vida espiritual? Você deixa uma pessoa acompanhar a sua vida espiritual? Você deixa que as pessoas saibam das suas lutas? As suas lutas contra o pecado? As suas lutas contra a dificuldade? Ei, meus irmãos. Seus irmãos é para isso. Parece que às vezes a igreja não é para isso. Parece que eu não posso falar dos meus pecados, dos meus erros para os meus irmãos. Mas isso não é real. É nesse ambiente que você vai crescer espiritualmente. E isso implica você mostrar as suas dificuldades. Você dá abertura para isso. Paulo está falando aqui de vivência. É por isso que ele envia Timóteo não para ensinar uma coisa nova, mas para mostrar pela vivência o que Paulo está querendo dizer. Isto é algo maravilhoso, meus irmãos. Então, nos versos 18 a 21, Paulo parece que direciona a sua atenção a um grupinho.
há um grupinho que são aquele grupo que dá problema, que está dando o mesmo problema. E ele sabe que é esse grupo. E ele vai dizer, ele vai dar um aviso de repreensão para essas pessoas. Veja lá, os versos 18 a 18 e 19. Alguns se ensoberbeceram, como se eu não tivesse de ir ter convosco, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, e então conhecerei não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Né? Meus irmãos, a imagem que nós temos aqui ao ler estas palavras, seguindo aqui o contexto, tá? É a imagem de um pai que saiu de casa e deixou ali a casa com uma criança mais velha ali, de uns 10, 11 anos, e aí vai dizer, olha, eu vou ali no mercado e eu vou comprar, cuida dos seus irmãos, tá? Deixa a casa em ordem, tá bom? Você sabe como é que o papai e a mamãe gostam, rapidinho nós iremos ali e nós já vamos voltar. A gente vai ligar para você. Aí, você vai lá no mercado e você liga. Fulano de tal, como é que tá as coisas aí? Tá tudo bem? Tá tudo em ordem? Papai e a mamãe vai chegar. Não é isso? É exatamente isso que está acontecendo aqui. Olha, eu deixei as coisas em ordem aí. Mas tem um grupinho que está falando que faz isso, que faz aquilo, que é isso, que é aquilo outro. Quando eu chegar, eu vou ver. Quando eu chegar, eu vou ver se é isso mesmo. Essa ideia de estar o poder, né? Não só, né, ali o verso 19, mas em breve irei visitar-vos, se o Senhor quiser, então conhecerei, não a palavra, mas o poder dos ensoberbecidos. Aqui você pode ser tentado a achar que Paulo está falando de um poder extraordinário, do tipo um milagre, uma coisa assim extraordinária. Mas Paulo não está falando disso. O contexto aqui está falando de uma vida moldada pelo Evangelho de Cristo. Isso é poderoso. Isso é relevante. O que Paulo está falando esse grupinho aí é só conversa fiada. Já ouviu essa expressão? Conversa fiada. A pessoa está com uma conversa fiada. Ou seja, ela não mostra isso. O que Paulo está dizendo, eu vou descobrir se o que eles estão falando é poderoso pela vivência deles. Se a vivência deles demonstra de fato o Evangelho de Cristo. Uma vida moldada por Cristo. Mas pelo jeito aqui que nós estamos lendo essa carta aos Coríntios, nós vemos que esse grupo era o grupo que estava mais moldado pela sociedade, pelos filósofos daquela época, do que pelo Evangelho de Cristo. E este é o problema. Então, no verso 20, Paulo ele vai falar sobre o poder. Veja lá, porque o reino de Deus consiste não em palavras, mas em poder. Ou seja, Paulo está falando aqui de uma vida, de um poder demonstrado pela santificação de Cristo. Uma vida moldada pelo Evangelho. Então, no verso 21, o apóstolo retoma de novo o contraste. Veja lá o verso 21. Ele está retomando o contraste de pedagogo e pai amoroso. Ele vai dizer, que preferis? Ireis a vós outros com vara, olha lá, a vara que lembra o pedagogo, ou com amor e espírito de mansidão. Então, essa vara representa ali esse aspecto negativo do pedagogo, que Paulo não quer ser associado. Paulo não quer ser associado a esse conceito. Paulo quer ser associado ao quê? Ao pai amoroso. Porque ele está dizendo, eu sou o pai de vocês, eu vos gerei pelo Evangelho. Mas os coríntios, por vezes, alguns coríntios, criticavam esse espírito de brandura do apóstolo Paulo. Vocês acreditam nisso? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 10, do verso de 1 a 11. Especificamente no verso 10, eles falam que a presença pessoal do apóstolo é fraca. O que eles estão querendo dizer ali? Que ele era uma pessoa muito mansa. Ele era uma pessoa que não mostrava que ele era tão empoderado.
nas conversas, ficava ali defendendo a sua opinião, a ferro e fogo. Ele não era isso, ele era uma pessoa simples e humilde. E esse grupo não gostava disso. Esse grupo queria ver um apóstolo mais empoderado. Mas isso não é o que reflete o caráter de Cristo. Porque senão Paulo teria falado, então imite essas outras pessoas. Mas Paulo está dizendo, imite a mim, que sou desse jeito. Manso, humilde, simples. Então, o orgulho espiritual, meus irmãos, floresce quando esquecemos que Cristo voltará. Os coríntios se ensoberbeceram, porque acreditavam que Paulo não voltaria. A mesma tendência aparece quando a vida cristã, na nossa vida cristã, nós esquecemos que Cristo também um dia voltará. Então nós deveremos prestar contas diante do nosso Senhor. Jesus advertiu sobre o servo que, pensando que seu Senhor demoraria, passou a viver de uma maneira irresponsável. Está lá no Mateus 24, verso 48 a 51. Pedro também afirma que o dia do Senhor deve nos conduzir a uma vida mais santa e piedosa, lá em 2 Pedro, capítulo 3, verso 11 a 14. E a consciência desta prestação de contas que nós devemos dar ao nosso Senhor é, por vezes, o antídoto do orgulho espiritual. Por quê? Eu sou um orgulhoso se eu não tenho que prestar contas para alguém. Porque se eu tenho que prestar conta para o Senhor, o santo, aquele que é o justo, então certamente a minha justiça não está comparável à dele. Com certeza ele vai encontrar alguns erros. Com certeza o Senhor vai encontrar alguns erros a meu respeito. Veja o que isso produz, um coração mais humilde. Um coração mais realista. Quando nós enxergamos e vemos que devemos, então, prestar contas diante do nosso Deus. O orgulho gosta de falar muito de si mesmo. A espiritualidade, no entanto, produz frutos de misericórdia, frutos graciosos, frutos de amor. Paulo não queria, então, avaliar apenas as palavras dos orgulhosos. Paulo queria observar como essas pessoas viviam. Sua fé é visível apenas quando você fala ou em suas atitudes você demonstra isso também. Você demonstra ser uma pessoa totalmente moldada por Cristo. Quais são os frutos espirituais evidentes na sua vida? Frutos de uma pessoa que é seguidor de Cristo. Fruto de uma pessoa que é pacificador. Não como aqueles que estavam em Coríntio, fazendo divisões em cima de divisões, mas uma pessoa pacificadora. Uma pessoa que é pela unidade. Que é pela unidade. A unidade para você é uma coisa cara, porque a unidade reflete o corpo de Cristo. Para você é uma coisa cara. Você mostra isso em suas palavras e ações. Deus resiste aos orgulhosos. E, portanto, nós devemos temer isto. Porque um dia nós prestaremos contas diante do Senhor. Que o Senhor nos ajude. E, mediante a Jesus Cristo, nos deu o poder para amar os nossos irmãos e sermos pela unidade. Feche os seus olhos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, nós colocamos mais uma vez o nosso coração diante de Ti, nos humilhando, Senhor, na Sua presença. Porque nós sabemos, meu Deus, que por vezes não repreendemos, não corrigimos como deveríamos corrigir. E quando corrigimos, às vezes nós exacerbamos. Nós não nos parecemos contigo. Ah, Senhor Deus. E às vezes, quando nós corrigimos, nós não damos as condições amorosas que nós observamos nesse texto. Condições de um acompanhamento espiritual. As condições de demonstrar que o irmão que está sendo corrigido, ele faz parte de uma família.
E ele está sendo corrigido porque nós o amamos. Senhor Deus, perdoe, Senhor Deus. Perdoe as nossas falhas. Perdoe, Senhor Deus, também as vezes que nós não nos deixamos ser corrigidos. Que nós achamos que somos corretos em tudo. Perdoe, Senhor Deus, pelas vezes que nós não queremos ser acompanhados. Achamos que estamos em uma situação, em uma postura de sabedoria muito superior. Nós não precisamos mais de crescimento. Ah, Senhor, perdoe as nossas ignorâncias. Perdoe, Senhor Deus, as nossas fragilidades. Essas fragilidades, Senhor Deus, que prejudicam a nossa unidade em amor. A unidade da igreja, a unidade da família, Senhor. A unidade, Senhor Deus, entre os irmãos. Ah, Senhor, perdoe, Senhor Deus, pelas vezes em que diante da sociedade nós mostramos ser um povo de contenda às vezes, Senhor Deus, e não de unidade. Um povo pela crítica, um povo reconhecido pela crítica e às vezes não pelo amor, não pela mansidão, não pela humildade, não pela submissão. Ah, Senhor, nos ajude, Senhor Deus, a sermos mais parecidos com Cristo, que dos céus desceu, se humilhou, se fez carne e morreu de uma maneira terrível para nos servir. Nos ajude, Senhor Deus, a servir aos nossos irmãos, a servir a nossa família, Senhor Deus, de uma maneira humilde como o nosso Senhor. Assim nós te pedimos confiados de que o Senhor está com a igreja, de que o Senhor está unido a nós de uma maneira maravilhosa, de uma maneira que nós não podemos nem descrever e que, de certa forma, Senhor Deus, não pode ser quebrado porque está totalmente sustentado pela obra de Cristo. Nós pedimos confiados na nova aliança, a nova aliança, Senhor Deus, dada e administrada por Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo. Nós pedimos confiados, Senhor Deus, que o Teu Santo Espírito habita em nós e pode nos ajudar, Senhor Deus, a sermos mais parecidos com Cristo. Esta é a Tua vontade, Senhor Deus, e esta é a nossa vontade também, meu Pai. Pedimos no nome do Senhor Jesus, já te agradecendo por tudo. Amém.